Quais seriam os nossos destaques? Programa exatamente às 9h37. Leonardo Boff, novo governo é um triunfo da ignorância e da estupidez. Classe média pagará mais juros de mercado no caso dos imóveis da Caixa Econômica Federal. Acompanhe daqui a pouco. Sem justiça do trabalho haveria um caos administrativo e jurisprudencial. É o que se fala sobre. Maduro toma posse mesmo diante de protestos internacionais. Resultado da prova escrita do concurso para promotor do Ministério Público da Paraíba. E você vai saber daqui a pouquinho as mudanças que vão acontecer na Copa do Nordeste. Bem como a presença daqui a pouco do nosso convidado, Zé Cristóvão de Andrade, pró-reitor de Cultura da Universidade Estadual da Paraíba e sociólogo, que vem falar sobre o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso e muito mais aqui. A gente repercute todos esses assuntos. E agora, o tempo e a temperatura. O nordeste do país deve ter tempo parcialmente aberto nesta sexta-feira. Sol e calor por toda a região, podendo chover de forma passageira ao fim do dia no leste nordestino, abrangendo também o litoral. Nas demais áreas, o tempo fica instável e entre a tarde e a noite há possibilidade de pancadas de chuvas e raios. O céu estará nublado com temperatura mínima de 16 e máxima de 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Isabela França, o tempo e a temperatura. Oi, vamos lá, vamos à notícia aqui do Leonardo Boff. Segundo o atual governo, para o teólogo Leonardo Boff, o início do governo Jair Bolsonaro mostra todo o despreparo do presidente eleito. É contraditório, não sabe bem o que quer, nem sequer conhece as reais necessidades do país. Mais do que isso, ele acredita que o novo presidente, que tomou posse no dia 1º de janeiro, é a maior desgraça que ocorreu em nossa história. Para Boff, a chegada dos atuais comandantes do país é um triunfo da ignorância e da estupidez. Leonardo Boff, teólogo muito conhecido, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, né? Da teoria, inclusive, da libertação, no corrente da igreja, que ganhou muita força política, que acha e que pensa que a igreja não tem que ser apenas a oração, mas que tem que intervir na sociedade, procurar melhorias sociais. Leonardo Boff é um grande personagem da nossa sociedade e do país, né? Essas palavras não são à toa. E já entrando nesse viés aí de presidente que não sabe o que quer, vamos aqui já transcorrer. E o problema do nosso país a gente já vê todos os dias. É questão agora de a ciência, você como professor. A igreja deixou a ciência entrar demais na escola. Os absurdos, as pérolas, né, que a gente vem escutando, né? As coisas que a gente vem escutando é uma pérola. Comente sobre essa pérola na sequência. Vamos falar de outra pérola aqui da América do Sul, a eleição de Maduro. Olha só, a ministra da pasta da mulher, dos direitos humanos e etc., né? Principalmente família, ela simplesmente está, na verdade, metendo os pés pelas mãos. E daqui a ali está sendo desmentida porque o próprio outro ministro, o astronauta, disse que ciência e religião não devem se misturar. É incrível os absurdos que têm sido feitos. Ora, se é dito que é ciência, ciência é porque houve estudo, comprovação científica disso. Quer queira, quer não, quer você goste ou não, a teoria criacionista
não é tido como essa ciência. Se fosse, era estudado nas escolas. Não chega nem a ser uma teoria, né? Como dizer, uma questão de fé. Você acredita ou não acredita? Mas quando se fala teoria da evolução, é que há comprovação, cientificidade. E aí acha que a ciência evoluiu demais, entrou demais nas escolas. Ora, não quer que a criança. Então vamos passar a falar nas escolas de duende, vamos falar de princesinha, de que sapo vira príncipe e que príncipe vira sapo, né? Vamos falar de um monte de coisas da criação, da imaginação de várias pessoas, de vários literatos que fizeram isso, mas vamos falar de Saci Pererê. Não, Saci Pererê não pode, porque talvez seja coisa da Umbanda, bruxaria da Cuca. O que é que se vai se falar? Então, essa crítica, essas palavras da ministra, simplesmente misturar ciência com religião, a religião tem seu espaço. A escola tem que ter seu espaço e as pessoas têm sua crença. Agora, levar isso para as escolas é um equívoco, né? Porque eu, por exemplo, se tivesse meu filho, eu prefiro que meu filho escolhesse a religião dele e não fosse orientado por ninguém. Quando ele chegasse na fase adolescente, adulto, ele fizesse o caminho, a escolha dele. Mas essa coisa de querer e aí o termo serve muito bem que eles usaram, que esse pessoal usou durante toda a campanha. É doutrinação que querem fazer com nossas crianças. A moeda agora olha no espelho e olha para o espelho agora e diz, isso é doutrinação que querem fazer com nossas crianças. Doutrinação religiosa da mais pura alienação possível. Isso sim é que é doutrinação. Se você pensar, ora, a criança vai para a igreja logo cedo por escolha dos pais. Claro, é doutrinação dos pais? É doutrinação dos pais, é escolha dos pais, eles aqui mandam. Tudo bem. Mas se depois a criança muda, ora, direito torna-se a chamado livre-arbítrio que tem lá na Bíblia. Quando a criança ou adolescente toma isso para si e resolve fazer suas escolhas, são suas escolhas. E aí você não tem que questionar. Se você fala, prega a Bíblia e a Bíblia coloca livre-arbítrio para as pessoas decidirem, escolherem o que querem, seja se escolhe o caminho de Deus, se escolhe o caminho do diabo, seja qual for o caminho que por acaso você escolher, faz parte da liberdade que Deus deu. E se você não compreende e não respeita isso, agora interferir isso, querer que a teoria criacionista seja ministrada nas escolas em detrimento da cientificidade, da teoria da evolução, é uma aberração. Onde essa mulher colocou o cérebro? Eu vi algumas mulheres comentando isso, ela deve ter deixado o cérebro em casa para dizer esse tipo de coisa. Né? Como tem o famoso chá. Eu acho que ela chegou tarde, como dizia Kiko, chegou tarde na distribuição de cérebro. Eu acho que ela chegou tarde, aí pegou os piores. Quem chega tarde sempre pega os últimos. Ele também foi orientado pelos assessores dele para não dar outra gafe. Eu não sei como, porque também ele é muito ligado com os Estados Unidos. Eu não sei como ele não foi para a posse de Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro, todo mundo sabe, ele veio depois o sucessor de Hugo Chávez, que morreu. Aí esse era vice, foi ficando. Como ele desde 2015 ele vem fazendo isso. Hoje a Venezuela, para vocês terem uma ideia, Venezuela tem inflação de mais de 1000%. 1000% é muita coisa. O que é, por exemplo, 100%. Tu comprou vamos supor, tu comprou um negócio de R$10 hoje, ele subiu 100%, amanhã ele tá custando 20. 1000%, tu comprou uma coisa por R$10 hoje, no final do ano essa mesma coisa, 1000% vai estar custando 10 milhões. Imagina o tamanho da inflação. 1%, perdão, é 1.000.000% a inflação. Quer dizer, onde é que a pessoa chegar? É praticamente na época de Sarney, que eu me lembro assim, o povo comentando. Eu era novo, eu tinha 9 anos na época, mas é uma coisa espantosa. E
Tem uma matéria aqui da nossa parceria da agência do rádio. Na sequência, Bosco vai fazer aquele comentário que ele gosta de fazer sobre essa questão aí, que também faz bem parte da pasta dele, né? Na sequência, a gente volta e comenta sobre esse assunto aí. Essa é o caminhar das ditaduras aqui na região da América do Sul. É o que está acontecendo. Durante a cerimônia de posse, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, declarou que a população de classe média... Nicolás Maduro, de 56 anos, tomou posse nesta quinta-feira para seu segundo mandato à frente da República Bolivariana da Venezuela. O ditador prestou juramento em cerimônia no Tribunal Supremo de Justiça do país, uma vez que a Assembleia Nacional, correspondente ao nosso Congresso Nacional, não reconhece a legitimidade da eleição que manteve o chavista no poder por mais 6 anos. As polêmicas em torno do novo mandato chavista começaram em 2015, quando Maduro destituiu o parlamento, eleito no mesmo ano e que seria controlado pela oposição. O ditador então convocou uma Assembleia Constituinte de maioria chavista e adiantou as eleições presidenciais realizadas em maio do ano passado. Maduro saiu vitorioso, porém, a maioria das lideranças da oposição não tiveram a chance de participar do pleito por estarem presas ou exiladas. Outros ainda foram proibidos de disputar cargos após serem declarados inelegíveis. Por conta disso, a maior parte da comunidade internacional classifica o novo mandato de Maduro como ilegítimo. No discurso desta quinta, feito logo após prestar juramento, o ditador, vestindo a faixa presidencial, teceu críticas a opositores venezuelanos e internacionais, inclusive ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que chamou de fascista. De acordo com Maduro, a Venezuela está no centro de uma guerra mundial que, segundo ele, é travada por governos satélites dos Estados Unidos. Porque Venezuela é el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Entre as nações que não reconhecem como legítimo o novo mandato chavista estão as participantes do denominado Grupo de Lima, que reúne países do continente americano como Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. O México, que é integrante, foi o único a não se manifestar e manteve-se neutro. Além do Grupo de Lima, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, declarou nesta quinta que também não reconhece a legitimidade do novo mandato de Nicolás Maduro na Venezuela. A resolução foi aprovada com 19 votos a favor, 6 contrários, 8 abstenções e 1 ausência. A União Europeia é outro organismo multilateral que defende a realização de novas eleições no país, agora de modo democrático. A Venezuela vive a pior crise econômica e social da história. Grande parte da população não consegue adquirir produtos básicos e, em alguns lugares, as pessoas precisam comprar carne estragada para consumir. A falta de remédios em hospitais alcança 88% das instituições do país. A situação causou uma grave crise migratória. De acordo com agências da ONU, cerca de 3 milhões de venezuelanos vivem no exterior. Destes, mais de 2 milhões deixaram o país a partir de 2015. O Brasil está entre os principais destinos. Segundo a ONU, existem cerca de 88 mil venezuelanos no Brasil. A organização estima que este número deve dobrar em 2019, chegando a quase 200 mil. Isso aí foi o material aí, você viu aí. Como a gente tava discutindo aqui em off, vamos trazer essa discussão pro público. Mas, como vocês viram aí, praticamente não existe remédio nos hospitais. A inflação 1 milhão %. O presidente lá, ele tem que ser empossado aqui pelo Congresso. Lá é Assembleia Nacional. Aqui a gente chama Congresso Nacional. Lá Assembleia Nacional, eles têm que ser empossados pela Assembleia Nacional. Porém, ele não foi empossado. Ele foi empossado no Tribunal, como se fosse o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal daqui. Outra coisa também, ele criou, eu não entendi como foi, mas ele criou outra Assembleia. Tem a Assembleia Nacional, que é eleita pelo povo. Ele criou a Assembleia Constituinte, que foi ele que elegeu os membros. Quer dizer,
E um homem que vem se perpetuando. Aí você disse, não é ditadura. Tudo bem, não é ditadura. Pode ser, não pode não ser ditadura dos moldes escritos. Mas onde o cara se perpetua no poder, Bosco, onde apenas 46% da população votou, e sem contar que ele não permitiu observadores internacionais. Quer dizer, que será que esses 46% de voto não votou defunto, não votou cachorro, não votou gato, não votou galinha? Será que não votou? Porque é muito suspeito. Porque se eu não tenho nada a temer, se eu sei que eu vou ganhar, eu abro para todo mundo ver. Mas ele teve essa dúvida. Como o próprio presidente aqui do Brasil, hoje o presidente disse que se perdesse, não ia acreditar no resultado das urnas. Quer dizer, ele ganhou, acreditou. Ele podia ter questionado também. Do mesmo jeito que ele ganhou, acreditou, porque se ele porque será que não teve erro nas urnas também? Do mesmo jeito que se ele tivesse perdido as urnas e tinha errado, ele ganhou, as urnas pode ter errado também. Quer dizer que você considera uma perpetuação dessa de poder normal? Vamos lá, olha só. Primeiro tem que se esclarecer o conceito mesmo de ditadura militar. Ou de regime ditatorial. E o conceito é muito claro. É um regime governamental no qual todos os poderes estão concentrados em um indivíduo, ou seja, ele legisla, ele faz tudo, ele executa. O sentido da palavra ditadura é esse. E aí é uma desinformação grande quando se fala de ditadura militar, né, o regime de ditadura, e tem mais, e o ditador não admite oposição, e seus atos e ideias e tem grande parte do poder de decisão num regime antidemocrático no qual não existe participação popular. Então, gente, olha, se não existe participação popular, tem que entender que 67% dos votos na eleição foram dados para ele. 67 de 46. Olha, se for assim, vamos que o nosso candidato aqui, eleito Jair Bolsonaro, mais da metade da população não votou nele. Mas votou. Não votou, mas da metade mais de 58 Sim, milhões. Pega, olha, 50 aí, na questão... 46. Se a população não, de lá... Você me deu a parte, deixa eu falar, deixa eu argumentar. Não é assim que se discute. Você falou e eu escutei. Agora é minha vez. Eu pego... Não se exalte. É assim que a discussão tem que ser feita. Então, se 67% da população votou, aqui a gente tem que questionar, falar assim, ó, Bolsonaro está lá de forma ditadora, porque a maior parte da população não o escolheu. Os brancos e nulos superam tudo isso. Fora os que votaram no outro candidato. Sendo assim, nós não temos um governo. Nós temos um ditador. E aí, nesse aspecto, é bom lembrar que o Brasil, da forma como está caminhando, caminha para uma ditadura pior do que a Venezuela. Esse o aspecto. Ora, se é essa característica que tem que se compreender. A gente não pode estar repetindo palavras que têm um significado claro para dar característica ao país que não é. Ora, se você, por acaso, pensar nesse aspecto, então aí a Coreia é um outro caso. Mas quando você vai para aqui, para Venezuela, para a América Latina, nós tivemos ditadura militar, no Brasil teve ditadura militar, no Uruguai teve ditadura militar, no Chile teve ditadura militar. Então, esses países tiveram. Houve uma tentativa de golpe de impor um regime militar na Venezuela, quando Chávez assumiu o poder, orientado, participado, dando todo o apoio logístico, material e militar dos Estados Unidos, no qual teve um reverso que Hugo Chávez conseguiu fazer. Então, ali iria se instalar um regime militar, uma ditadura militar naquele período na Venezuela. Então, essas características tem que, mas isso é conceito, não é bem assim. E aí tem que se ir para o conceito literal da palavra. E aí, por exemplo, tentar impor, aí quer se impor a Bíblia em vez da ciência nas escolas. Aí isso aí é o quê? É uma imposição. Imposição remete o quê? Regime autoritário, remete à ditadura. E quando determinado governo tenta fazer isso, ele está tentando impor.
aí é regime militar, aí é ditadura mesmo. Porque tenta impor o que a população, o que os indivíduos não escolheram, esse tipo de coisa. Essa é a característica que tem que se levar em consideração. Mas são conceitos, olha, e é necessário compreender que a sociedade trabalha em cima de conceitos. Um outro aspecto interessante disso aí, sobre a Venezuela, é que tem que se colocar que não pode se deixar esse antipetismo. Não sou petista, sou comunista. E aí, pronto, eu sou comunista. Peraí. Né? Então, esse aspecto tem que tirar as pedras das mãos, tire as pedras das mãos, guarde as bichinhas e vamos discutir de maneira mais serena, né? Mais ponderada. É assim que se deve fazer. Né? Se achar que tudo é autoritarismo, determinado governo, não podemos interferir no governo dos outros. Dar um pitaco ao outro, tudo bem. Mas querer interferir na forma de governo, como as pessoas decidem lá, é como você querer dizer que alguém chegue, pinta a tua casa dessa cor. Não é assim. Quem tem que decidir a cor que a casa tem que ser pintada tem que ser você. Não é ninguém. Mas se o governo chega lá, não, eu quero que pinte dessa cor, aí tá. O governo diz, eu quero que pinte dessa cor, aí é ditadura militar, aí é ditadura mesmo. E você não tem direito de escolha. E quer queira, quer não, o povo escolheu e tem escolhido. Escolheu Hugo Chávez durante vários anos, né? Escolheu Maduro. A perpetuação do poder, ora, a perpetuação do poder, a alternância de poder no Brasil, o que é que deu e o que é que tem dado? Olha só essa história de alternância de poder, o que é que aconteceu no nosso país recentemente, nas últimas eleições. A alternância do poder tem aspecto positivo? Tem. Mas tem aspecto extremamente negativo e nós estamos começando a sentir isso agora, bem na nossa pele. Que é esse governo que está aí, né? Cheio de dúvidas, é o governo que, segundo mais volta atrás, indecisão, está aqui no jornal. O governo Bolsonaro tem média de um recuo por dia, ou seja, ele decide uma coisa e depois volta e diz outra. Desiste do que foi dito, desiste, ia fazer uma coisa e desiste. É um governo, esse é o governo que nós elegemos, que vocês elegeram. Claro, eu não votei nesse indivíduo, mas é o governo que está instalado no meu país. Eu tenho que conviver com ele. Infelizmente, eu tenho que conviver com ele. Mas é assim que funciona, né? É a democracia. E cabe à democracia também aceitar a oposição. Se ele não aceitar a oposição às críticas, aí torna-se literal uma ditadura. E os governos anteriores soube conviver com todas as críticas e com a oposição. Se esse governo que está aí não souber fazer isso, aí é um problema. Tem que aceitar e tem que conviver com a oposição, né? Os governos anteriores todos souberam. O governo lá na Venezuela tem oposição, ela tem oposição, tem a oposição da mídia, muito maior do que a mídia daqui, né? Que é esse grande poder. Vocês sabem que a maior empresa de telecomunicação, a maior rede de TV de lá, inclusive, foi tirada do ar por Hugo Chávez. Ficou por isso mesmo. Aqui no Brasil, governo nenhum nunca tirou a emissora do ar. E outra coisa interessante para encerrar essa discussão, para a gente entrar na questão da Copa do Brasil, é que tem a Assembleia Nacional. Aí tudo bem, eu sou presidente do Brasil, eu tenho um Congresso Nacional e Senado Federal. Eu crio uma Assembleia para mim e crio um Senado para mim. Eu mando nesses dois. Eu não seria ditador, não. Você acabou de falar. O poder centralizado em cima de um. Eu mando em todo mundo. Se eu sou dono de uma escola, eu sou o diretor e sou o dono, eu mando em todo mundo. A questão é essa aí. Não é como no público, não. O que é que aconteceu? Ele criou uma Assembleia Nacional, que a Assembleia Nacional, ele criou a Assembleia Nacional Constituinte, que ele escolheu os membros. Porque lá não tem Senado, né? Ele criou essa Assembleia. E quer dizer que ele não aceita o que a Assembleia Nacional, que foi eleita pelo povo, ele não aceita a opinião. Ele aceita a opinião da Assembleia Nacional Constituinte, que ele criou, que são todos funcionários dele, que tem medo dele e vão votar em quê? Então quer dizer, se isso não é ditadura, procura um nome novo para isso aí, viu, Bosco? Procure outro nome, que se não for ditadura, deve-se criar um nome novo para controle totalitário, que é isso que ele faz.
É um país que você dita tudo. Que ele que diz tudo. E outra coisa, eu tenho certeza que a população, se você fizer as contas, 46, se teve 67, na verdade não votou nem 30% da população nele. No caso do Brasil aqui, o povo expressou que queria ou que não queria. Agora, o candidato do lado de cá ou do lado de lá não teve competência de derrubar Bolsonaro. Que Bolsonaro foi um presidente que trabalhou com rede social, ele tinha 17 segundos de tempo de televisão e ele conseguiu dar passar por cima de todo mundo. Mas a culpa disso aí tudinho também é do próprio PT, que o próprio PT escolheu um candidato inapto, um candidato inadequado, uma vice também. Porque se eles tivessem feito o quê? Uma parceria com talvez o candidato Ciro Gomes, esse país estaria na mão de outro grupo, mas como é que eu digo a tu, Bosco? O PT achou que podia tudo. Ficou naquele negócio, Lula vai, Lula vai, Lula vai. Eles eram para ter trabalhado logo outro nome, trabalhado outro nome, porque Lula não ia sair dali não. O caso de Lula é sério. Não era que era sério, é porque aquela brisão política dele vai ser difícil ser revertida. Porque existe política no país da gente, e o tribunal, que era para ser um órgão isento, ele é mais politizado do que... Eu acho que os tribunais hoje, os Supremos Tribunais do Brasil, Bosco, são mais politizados do que o próprio Congresso e o Senado Federal. Dentro dessa... Olha só, a questão, a gente pode discutir aqui e ali, mas existe divergência na concepção das coisas. Eu compreendo, né, e eu acho que a autonomia da Venezuela deve ser respeitada. A escolha que foi feita é no poder. Cara, a gente pode até fazer a avaliação, a conjectura, mas essencialmente a decisão tem que ser decidido por eles, né? Nós não podemos interferir. Se há uma crise humanitária, claro, e dentro dessa crise humanitária tem que levar em consideração o bloqueio econômico que os Estados Unidos também faz à Venezuela, porque a Venezuela não dobra os joelhos na questão do petróleo que os Estados Unidos querem da Venezuela. E aí a crise de bloqueio econômico que faz os Estados Unidos intensifica a crise humanitária que passa a Venezuela. Mas isso ninguém olha o que está acontecendo nesse aspecto. E achar que a questão econômica da Venezuela é só por conta de um regime autoritário, de uma ditadura que não é ditadura. Não é. Existe um fator econômico que é a pressão econômica que os Estados Unidos faz em cima da Venezuela para que ela ceda, abra. E aí eu vou usar um termo extremamente chulo, abra as pernas para os Estados Unidos entrar e tomar de conta do petróleo. Coisa que nós estamos fazendo aqui com esse governo agora, né? Infelizmente, essa é a verdade. E a Venezuela não vai fazer isso enquanto tiver o William Maduro lá, não vai abrir. E isso tem que se levar em consideração, que é um dado importante na política internacional. Tem um país que não se dobra da América Latina, que não se dobra às coisas dos Estados Unidos. E esse país não é o Brasil, é a Venezuela. Bosco, mas vamos para a gente sair dessa polêmica, senão a gente não vai parar, nunca vai ficar o ping-pong. Vai ter mudança. Inclusive o Campeonato Paraibano começa essa semana, né? Eu acho que você deve ter alguma informação. A Raposa Feroz está em campo, também bem como 13 também vai estar em campo, né? E a gente vai acompanhar aqui, né, tudo que está acontecendo sobre os nossos times de Campina Grande e o futebol da Paraíba. Aí aqui, eu tenho uma informação aqui que já era pra gente ter botado, mas com as entrevistas a gente vem deixando, mas a mudança na regra da Copa do Nordeste. Tem as mudanças aí na regra da Copa do Nordeste. Vou colocar aqui as informações pra gente estar sabendo e depois a gente dar uma debatida sobre esse assunto aí. O que é que muda esse ano na Copa do Nordeste? Vai mudar na Copa? O que é que vai ter de diferente na Copa do Nordeste esse ano? Não vai ser separado em 2 grupos, mas vamos ver aqui a reportagem. Na sequência a gente vê. A partir da próxima terça-feira, a bola começa a rolar pela Copa do Nordeste, um dos últimos torneios regionais do país. Em 2019, um novo formato deve esquentar a briga pelo título. Diferente dos anos anteriores, os 16 clubes foram divididos em 2 grupos. Os 4 melhores de cada lado avançam para o mata-mata. Na chave A estão Santa Cruz, Vitória, Fortaleza, CRB, Salgueiro, Sergipe, Sampaio Corrêa e Altos.
No grupo B, Bahia, CSA, ABC, Confiança, Náutico, Ceará, Motoclube e Botafogo da Paraíba. Como os times de um grupo enfrentam as equipes do outro na fase de classificação, a Lampions League contará logo de cara com duelos como Santa Cruz e Náutico, Vitória e Bahia, Fortaleza e Ceará, CSA e CRB, Sergipe e Confiança e Sampaio Corrêa e Motoclube, além dos clássicos regionais. Fortaleza e Vitória largam na frente no grupo A. O tricolor de aço é o atual campeão da Série B e mesmo com poucos jogadores que atuaram pela equipe no ano passado, continua sob o comando de Rogério Ceni. O time que ficou de fora da Copa do Nordeste em 2018 quer fazer um bom papel na competição este ano. Quem também vem forte é o Vitória, maior vencedor da Copa do Nordeste, com 4 conquistas. Apesar de ter sido rebaixado para a segunda divisão no ano passado, os baianos são considerados favoritos para conquistar o torneio. Na última edição, o rubro-negro foi eliminado nas quartas de final para o Sampaio Corrêa, que viria a ser campeão. Time a ser batido e querendo surpreender novamente, o Sampaio Corrêa disputa com Santa Cruz e CRB as outras vagas do grupo. Salgueiro, Sergipe e Altos correm por fora. No grupo B, a disputa também promete ser equilibrada. E os 3 times do grupo que irão disputar a primeira divisão neste ano saem em vantagem. Após se recuperar no Brasileirão de 2018 e evitar o rebaixamento, o Ceará do técnico Lisca Doido conta com a manutenção de boa parte do elenco e é favorito não só para uma das vagas do grupo, como também para conquistar o título da competição. Outro forte candidato ao título que está no grupo B é o Bahia. O tricolor, que terminou o Brasileirão na 11ª posição, perdeu jogadores importantes como Zé Rafael e Vinícius, mas continua forte em 2019. Favorito, o time pode igualar o maior rival com 4 títulos regionais. O CSA, vice-campeão brasileiro em 2018, manteve boa parte do elenco e está agitando o mercado da bola, com contratações como a do ex-flamenguista Matheus Sávio. Os alagoanos saem na frente por uma das vagas do grupo para as quartas de final e prometem fazer uma boa campanha na Lampions League deste ano. Além dos 3 clubes do grupo que disputam a primeira divisão, Náutico, Botafogo da Paraíba e ABC lutam, na teoria, pela outra vaga do grupo. Os 3 times disputam a terceira divisão neste ano e lutam para formar elencos que possam competir com as equipes de maior expressão. Confiança e Motoclube terão que suar a camisa para conseguir a classificação. As equipes de uma chave enfrentam em jogos de ida os times da outra, sendo que os 4 melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Até a semifinal, os jogos são eliminatórios e em jogo único. Na grande decisão, o regulamento prevê partidas de ida e volta. O título de Rei do Nordeste também significa alívio financeiro para os clubes. Enquanto o vice-campeão leva para casa cerca de R$500 mil de premiação, o grande campeão embolsa a quantia de R$1 milhão. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Vocês viram aí as mudanças que vai ocorrer na Copa do Nordeste. Um evento que começou pequeno, começou acanhado, né? Mas hoje vem ganhando bastante força. E os times aí da Paraíba estão com força, né? Inclusive o Campinense já trouxe atrás um período. Vamos ver se o Galo feroz também, né, Bosco? Eu não acho o Galo nada feroz. Como estava comentando. E também vai começar o Paraibano essa semana. Preparem aí que os times aí vêm aí, parece ser uma disputa interessante. Tô vendo agora pela manhã informações que já começa com toda a mudança na Federação Paraibana de Futebol também. Que a Federação Paraibana de Futebol, alvos de grandes escândalos, compras de resultados. Inclusive a nova presidente da Federação Paraibana de Futebol, que é a advogada, que eu não me recordo o nome dela, ela também teve as denúncias da Globo também, do Globo Esporte, Globoesporte.com, que ela comprou o mandato dela também. Quer dizer, que a novela na FPF atrapalha o futebol profissional da Paraíba, que é uma coisa bastante triste, bastante lamentável. A gente sabe que existe, mas não tão abertamente do jeito que vem acontecendo na Paraíba, né? Imagina, Bosco, vou para me finalizar minha participação sobre esse assunto. Imagina a Paraíba, que é desse tamanho em termos de arrecadação, é assim. Imagina um futebol carioca, um futebol paulista, que a arrecadação, eu não vou nem falar de quanto é, mas deve ser trilhões a arrecadação. Imagina lá.
Se cá, que é pouquinho, é assim, imagina nos grandes, imagina internacionalmente, como a gente viu aí, até o ex-presidente da CBF, José Maria Marins, não é isso? Preso lá nos Estados Unidos. Porque país sério, não que eu defenda, porque no Brasil da gente era pra gente seguir o mesmo viés. Lá ele tá preso. Se fosse aqui, não tava não. Se fosse aqui, inventava uma coisa, inventava outra. E empurrando com a barriga. Mas lá ele tá preso. E tá preso lá, não sai não. Teve que pagar uma multa, parece que foi $2 milhões. E tem que estar prisão domiciliar com tornozeleira. Lá a tornozeleira funciona. Aqui não. Aqui o cara tira a tornozeleira, bota num gatinho, fica lá e vai andar. Mas lá funciona. Mas o que é que você tem a dizer sobre esse assunto enquanto o professor Andrade não chega, Busco? A questão do esporte, infelizmente a Paraíba ficou manchada o ano passado com a reportagem da compra de resultados, a manipulação de resultados que foi divulgada e envolvendo principalmente o Botafogo, time da capital. É lamentável a situação desse tipo de coisa, porque principalmente como se a disputa que se faz entre Campina Grande e João Pessoa foi levada aos extremos pelos pessoenses, ou quem faz o esporte, o futebol lá em João Pessoa, a ponto de levar a esse nível de manipular resultado para que o Botafogo fosse favorecido. Em alguns momentos, a gente, como torcedor, eu sou torcedor, torço pelo Campinense, mas também sou um torcedor do futebol, do esporte bem jogado. E isso é muito ruim para o futebol, não só da Paraíba, do Brasil. E aí a gente termina abdicando de ver o nosso futebol e vai assistir o futebol europeu, o futebol que é jogado na Espanha, na Inglaterra, em detrimento do nosso futebol, do futebol paraibano, do futebol brasileiro. Infelizmente é isso que está acontecendo hoje. Os nossos jovens não sonham mais em jogar no time brasileiro, sonham em jogar no time da Europa, no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, Manchester e por aí vai. Ou seja, o sonho do futebol, que era das nossas crianças, aqui dos times como Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Santos, simplesmente evaporou. E hoje sonham em jogar fora do nosso país. Infelizmente essa é a nossa realidade. Perdemos isso também. Isso, Busco. Antes de estar dando continuidade aqui ao nosso programa, trazer mais matérias, inclusive você tem um material aí também, não é isso? Você leu dos destaques. Eu gostaria de estar dizendo aqui como é que vocês fazem para acessar nosso programa. Nosso programa e toda a programação da Rádio Borborema. Você pode acessar através do www.radioborborema.com.br, do aplicativo Rádio Borborema lá na sua Play Store. Você vai lá, Rádio Borborema, e acessa nosso aplicativo. Você também baixa o aplicativo e escuta nossa programação ao vivo. Escuta. Na rádio também você escuta, lá no www.radioborborema. Se quiser assistir nosso programa, você pode assistir através da live do Facebook. Lá no Facebook você entra Rádio Borborema Oficial. Você também pode estar acessando a gente através do YouTube. Por enquanto a gente está no endereço alternativo, que é youtube.com/redação-snn, que faz parte do nosso grupo aqui. Também você pode assistir nosso programa através do snn.com.br ou através do portal bcmedia.com.br. Todos esses portais aí você está nos assistindo. E aproveitando que a gente está falando aqui, agora você está assistindo Bom Dia Borborema. Daqui a pouquinho, logo mais às 3 da tarde, você estará assistindo o Notícia com Edgar Fernandes. Aí praticamente encostadinho, meia hora depois, começa a música de Campina com Bosco Rangel. Vocês vão assistir a música de Campina lá com Bosco Rangel. Hoje vai trazer Jéssica, não é isso? Jéssica Lemos. Jéssica Lemos. Hoje vai trazer a cantora Jéssica Lemos. Aí amanhã no horário de 3 horas da tarde, você vai assistir o programa com a renomada jornalista Fátima Silva, o programa Versatilidade. É um programa, como o nome diz, bem versátil, vê tudo. No sábado à noite, de 8 horas da noite, você escuta o Vitrola no Ar. Quer dizer que toda essa programação você pode assistir através desses meios que a gente falou. É com você, Busco. Então vamos lá, vamos às repercussões de determinadas matérias que a gente tem aqui, inclusive
uma divulgada aqui recentemente, né? Divulgado o resultado da prova escrita do concurso para promotor do Ministério Público da Paraíba. Foi divulgado nesta quinta-feira, 10, o resultado da prova discursiva do concurso para promotor da Justiça, substituto do Ministério Público da Paraíba. A lista com os candidatos habilitados à prova foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público da Paraíba no dia 10 de janeiro. Os resultados e todos os candidatos que realizaram as provas poderão ser verificados no site da Fundação Carlos Chagas. Os recursos referentes aos resultados das provas devem ser interpostos em um prazo de 2 dias úteis após a publicação do resultado, exclusivamente no site da organizadora Fundação Carlos Chagas. O concurso para promotor de justiça, substituto do Ministério Público, oferece 10 vagas, sendo 2 delas destinadas a candidatos negros e uma a candidato com deficiência. As próximas etapas do concurso serão a prova oral, prova de tribuna e curso de formação com 60 horas aulas, que deve durar cerca de 1 mês. Das 5 etapas, apenas a prova do tribunal é classificatória, as demais são eliminatórias e classificatórias. Os candidatos também serão submetidos a testes psicotécnicos. Os aprovados em todas as fases deverão ser convocados a partir de 2019. Aí o Ministério Público, as pessoas que vão resguardar as leis na Paraíba, né, de forma mais e que proteger principalmente os cidadãos, né? O Ministério Público, quando você está com um problema e acha que tem direito, você tem que recorrer justamente lá, vai ao Ministério Público e é lá onde eles vão brigar por seus direitos ou por sua perca de alguma coisa que você acha que teve. Você vai no Ministério Público e lá eles é quem entra com essas ações. Então, você, desde já, é importante esse aspecto aí desse concurso, que deveria ser para todos os setores. Juízes deveriam também ter concurso público, mas hoje boa parte é indicação, Ministério, STF, tudo deveria ser concurso público. Ganham salários enormes e, no entanto, se aposentam com direito a auxílio moradia, tendo quase todos moradia. É um bocado de regalias que tem esses indivíduos, essas pessoas que guardam a lei, que na verdade guardam a lei para quem? Só para o mais, por menos favorecido. Geralmente a lei, hoje, do jeito que está aí, só vai para quem tem muita grana. Né? É o dinheiro quem manda, é o vil metal, como diz a música. Vai entrando num viés de vamos. O governo Bolsonaro, através do presidente da Caixa Econômica, o novo presidente da Caixa Econômica, porque o programa, a gente sabe que o financiamento de imóveis ele é feito com dinheiro do Fundo do Amparo ao Trabalhador, tem recurso do FGTS, né, que eles aplicam. O recurso que o dinheiro do FGTS, ele é depositado. Todo mês a empresa deposita e ele fica lá como uma poupança. Esse dinheiro o governo utiliza para apoiar os financiamentos. Ontem teve uma matéria falando o quê? Da agência do rádio também, onde a Caixa Econômica Federal vai botar juros de mercado. A matéria, daqui a pouco a gente dá uma... Durante a cerimônia de posse, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, declarou que a população de classe média terá que pagar juros de mercado para fazer o financiamento da casa própria. A sinalização é de que essa taxa aumente, já que as taxas mais baixas deverão ser de uso de programas como Minha Casa Minha Vida e os demais sigam os juros apontados pelo mercado. O novo presidente da Caixa não deu detalhes de quanto seriam os juros em questão. Atualmente, o Minha Casa Minha Vida tem juros máximos que atingem 8,47% ao ano. O programa é disponível para quem tem uma renda familiar de até R$ 7.000. Pedro Guimarães também afirmou que irá vender até 100 bilhões de reais em operações de créditos imobiliários que a Caixa tem junto aos agentes de mercado.
A estratégia seria uma forma de ganhar mais recursos, também conhecida como securitização. O setor imobiliário é uma das apostas de recuperação da economia brasileira. Após fortes quedas, Michel Temer aumentou o limite do financiamento da casa própria, utilizando recursos do FGTS, para R$1,5 milhão em todo o país. Além disso, medidas como a questão do distrato, que multa quem desistir da compra do imóvel, também foi aprovada no fim de 2000. Essas foram as informações. Como vocês viram, vai dificultar, né? Que agora os proprietários, os de classe média que querem financiar imóveis, agora vão pagar juros de mercado. Juros de mercado, porque assim, não vou dizer... Hoje, quando você vai comprar um imóvel, tem um subsídio do governo. Um subsídio, aí o governo dá uma ajuda, diminui o preço, faz um acordo, diminui a taxa de juros, mas agora não, agora vai ser a taxa de juros do mercado. Se as construtoras esperavam... Porque, olha, quando você pensa em aumentar juros, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o emprego a quantidade de empregados nas construções, por quê? Porque aquele empregado ele não vai ter trabalhar, por quê? Porque o dono da empresa não vai contratar. Por quê? Vai ter menos construções, vai ter menos gente financiando imóveis. Quer dizer que isso aí é uma bola de neve, porque olha, você vai tirar do empresário, tira do trabalhador, porque se eu não compro um apartamento, a construtora não constrói. Se a construtora não constrói, não tem emprego. Se não tem emprego, material de construção não vende material. A empresa que faz a olaria não faz o tijolo. E a empresa de cimento não produz cimento. Quer dizer, quebra todo o sistema produtivo da construção civil. Mas com essa informação aqui, a gente vai pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns no mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha um ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises.
Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro Ok, gente, trabalhos melhor. concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as Meu aulas nome é para sua Blenda escola, Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestra e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam a adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse aids.gov.br.
dia, Borborema está de volta e agora com o nosso ilustre convidado, o professor, pró-reitor, doutor, sociólogo, José Cristóvão de Andrade, que está aqui no nosso estúdio, que vai falar justamente sobre as primeiras medidas tomadas pelo governo, o bate-cabeça do governo, sobre a goiabeira da ministra, sobre usar rosa, azul, e agora a introdução na questão da ciência ensinada nas escolas, pelo mundo, pelo incrível isso. Então, José Cristóvão de Andrade, professor, doutor, qual sua avaliação dessa primeira semana de governo do Jair Bolsonaro, que já completou e que está em andamento aí? O que é que a gente pode esperar desse governo em termos de sociedade, para que a gente vem coisas boas ou é só treva aí? O retorno da idade das trevas. Bruno Ebert. Dialogando com você. E Bruno, a gente já tem uma história muito longa dessa. Acompanhou muita história, muitas lutas pela do EPB. Era pessoa permanente conosco. E Bosco tem uma longa carreira de relações culturais e políticas. A gente for narrar aqui, olha, não sai daqui. Vai passar 3, 4, 5, a semana toda aqui a gente tentando das nossas ações e comunidade, que é uma coisa que a gente sente a ausência. Se cada intelectual de qualquer teoria dessa tivesse fazendo sua parte, dando uma contribuição em seus berços, eu acredito que a sociedade teria outra concepção, outra mentalidade. Mas não somos nós que vamos determinar isso. Isso vem do compromisso, da responsabilidade, da concepção que cada um tem, né, da sociedade que participa. Falar do atual presidente, eu não votei nessa pessoa aí, assim, para mim, eu continuo afirmando a meus amigos em sala de aula, onde eu passo, primeiro é lamentar. A gente que lutou tanto nesse país. Se olhar direitinho, eu tenho 56 anos. Se olhar nessa minha idade, você vai subtrair daí. Muito tempo a gente, desde jovem, de infância, lutando por um Brasil, por uma sociedade justa, igualitária, plural, democrática, de paz, né? E hoje a gente já como pai de família, aí você vê isso que a gente está vendo, isso que a gente está assistindo, quer dizer, o Brasil de marcha ré. Tudo isso que estão fazendo é o que eles diziam que iam fazer. Tudo isso que estão fazendo. Até agora, desde o dia da pré-posse até o momento atual, tem hora que eu tenho indignação de ligar a TV, de ouvir um rádio, porque eu digo, mas rapaz, eu estou vendo uma coisa que eles disseram que iam fazer e estão fazendo. E qual o nosso poder agora de indignação ou de resistência? Como eu sou Paulo Freireano, que é outro que está no alvo desse que está aí, esse rei mal coroado, a gente acredita na esperança, na perspectiva de paz, a gente aposta no diálogo, mas não é isso que a gente está assistindo. Vai ser preciso começar tudo de novo. Lembra de uma eleição nossa na universidade, o nome da chapa era começar de novo. Porque muitas coisas valeu a pena ter acontecido e tirar desses acontecimentos do passado algumas aprendizagens para a gente compreender essa realidade de mundo. Vale salientar que não é uma coisa do Brasil isolada. A América Latina não está isolada, né?
o mundo, a Europa não está isolada disso. Então, a figura do presidente Jair Bolsonaro, ele está implementando e vai querer implementar aquilo que está na cabeça dele. O Brasil como Estado-nação, o Brasil democrático, o Brasil que tem uma Constituição, o Brasil que sempre pregou a cidadania, isso aí, para esse grupo, não tem limite. Então, o programa, o céu não tem limite, é o que eu vejo e as perspectivas que eu vejo do rei mal coroado que está aí. O Estado acha que educação, acho que é coisa de já tem o Estado querer interferir principalmente. Na época medieval não vamos citar não, porque que tenha querido interferir na família. Ora, o fato que me lembra disso foi quando o capitalismo queria destruir de vez o socialismo na experiência soviética e também toda aquela parte europeia, leste europeu. Eles inventaram, vocês vão resgatar aí a perestroika. E um dos pontos, eu lembro, a gente debateu muito isso nos anos 80, era a seguinte tese. Agora, no sistema do capital, as mulheres têm que voltar para casa. A família precisa de um suporte materno. Então, para que mulher no mercado de trabalho? Então, era a grande negação, um dos pontos que eles queriam agredir os princípios da Revolução Russa era querer implementar a volta à mulher ser doméstica do lar, né? E era um dos elementos da perestroika. Isso pra gente foi indignação, porque as mulheres toda a vida lutaram pelo espaço de igualdade, por emancipação, das tiranias, dos confrontos que lhes foram impostos historicamente. Então, o que a gente vê hoje há uma produção ideológica, e aí a gente sabe que nessa área de querer conservar o status quo, uma sociedade do meu jeito, do modelo, do tipo ideal que eu quero ter, está dentro da sociologia weberiana, talvez ficasse muito fácil. Olha, a gente controla a família, controla a escola, que no projeto Escola Sem Partido é um controle. Controla a família, controla a religião, a que é ideal para esse tipo de comando e de mandato que aí está. Então, essas instituições, no nosso campo sociológico, toda a vida elas foram questionadas como aparelhos ideológicos, como os aparelhos de dominação. Então, se a gente for comparar esses fatos, a gente vai encontrar na própria história como isso já aconteceu, mas não precisa ir distante, não. Há uma coisa que precisa ser refletida na sociedade atual. Nos momentos de crise social, alguém tem que se apegar a alguma coisa. Há momentos que é a religião, há momentos que foi o esporte. E agora eles acham que investindo no domínio, no controle da família, dentro de uma ideologia que está aí, quer dizer, preconceituosa, cheia de estereótipos, cheia de coisinha, a gente viu aí pintando a cor ideal que tem que ter o menino e a menina, o pai e a mãe. Isso está dando uma confusão. Eu acredito que muita coisa virá e a escola e a família tem outro papel. Na minha avaliação, a família ela tem um papel fundamental
na boa estrutura, no amor, viu? Na cultura de paz. Mas não é isso que eles querem, não. Eles querem outro controle familiar. Esse filme eu já ouvi, esse filme eu já assisti, que é a família a serviço de uma ideologia, viu, de prisão, de jaula. E a gente tem que questionar e contrapor a esse tipo de questão. O Andrade, professor, diante dessa situação, e eu vejo o seguinte, parece que esse aprisionamento e nessa questão da família, me parece que é um alvo. E um dos alvos para ser aprisionado é a figura da mulher. Né? Parece que é uma revolta do mundo masculino na visão deles, né? Que a mulher não tem que estar questionando, a mulher ela tem que ser aquela mulher obediente, submissa, que aceita tudo que o homem diz, faz, e de certa forma reprime todas as suas vontades, desejos, e o alvo da família, da preservação da família, é preservar ou manter reclusa ou voltar à reclusão que antes a mulher tinha na sociedade. Isso, claro, se você pegar nos anos 1950, ainda as mulheres separadas, divorciadas, elas não podiam conviver com as mulheres que eram solteiras ou que fossem casadas. Nos anos 30, algumas mulheres mudavam de calçada se uma mulher tivesse sido abandonada pelo marido. E essa situação é extremamente complicada, porque é voltar a um período que a sociedade mudou. E essa reclusão, me parece que um dos alvos, eu entendo, procuro ler, estudar sobre isso, parece que um dos alvos é tentar entender a reclusão, o aprisionamento da figura feminina, como sendo ela a que pode, de certa forma, nesse aspecto da questão, usando a família como referência, como argumento, para segurar a sociedade ou a evolução os espaços que a mulher conquistou e tem ainda a conquistar na sociedade. Nesse aspecto interessante, quando a gente trabalha esse aspecto familiar dentro dos conteúdos sociológicos, né, a gente apresenta o papel da família, a tradição do papel da família, quais os objetivos da estruturação familiar na sociedade. Quando você analisa uma sociedade à luz do capitalismo que aí está, ora, interessante, sempre utilizaram o papel dela como reprodução de mão de obra barata, reprodução de exploração, né? E a gente, se olhar para a família da gente, a gente vai encontrar muitos desses aspectos. As questões étnicas, raciais, quando entraram para a questão de gênero da mulher, a mulher sempre oprimida, sempre explorada. Eu chamo, viu, tem hora que eu brinco assim, é muita cara de pau querer retroceder tudo que foi conquistas em diversos campos ideológicos de emancipação das lutas das mulheres. Quando eu começo a dar aula, eu começo pela sociedade primitiva e fico mostrando aos alunos como eram essas relações lá de trás. E as mulheres se organizaram tanto que emanciparam e disseram: epa, o machismo, o paternalismo, aqui a gente não aceita. E constituíram uma outra sociedade que foi a sociedade matriarcal, dizendo que elas tinham condições de resistência, de sobrevivência e de produzir. Parece que agora não é isso, não. Parece que agora tem que voltar a ideia de que 6 horas da manhã tem que ser o café, todo mundo na mesa. Bate o martelo. Na hora do almoço tem que bater o martelo, todo mundo tem que estar ali com o seu PF pronto. Quem não quiser, meu pai até dizia na época, vá para a linha do trem. Era assim que lá em casa tratava. E em outras comunidades, nas questões de classe social, a gente sabe que a realidade não é essa, Bosco.
Muitas mulheres, elas saem logo cedo de casa, no escurecer da madrugada, vai para os seus trabalhos, deixa seus filhos, viu, com a irmã, com o irmão, com o mais novo, com a avó, com o avô, e saem nessa labuta de vida. Essas crianças, elas aprendem a sobreviverem com a ausência do pai, que muitas vezes nunca conheceu, com a ausência da mãe, e tem que ter cuidado com esse discurso muito prontinho, partindo, inclusive nós, quando sai muito do homem, né, num tom muito de machão, de machismo, aquela coisa toda, engraçado. É um dos segmentos, né, que mais nega o seu papel de paternidade, de reconhecer os filhos, de dar uma vida, de dar uma educação de qualidade aos filhos, independente da classe social. E muitas vezes esses aspectos eles são aceitos. Né? Eles são aceitos por se tratar, porque é do homem. E a mulher tem uma história toda de querer enquadrá-la, né, num quadrado que ela não pode emergir. Então é essa parte de que precisa emergir, que esses segmentos, viu, no campo político, no campo econômico, no campo religioso, eles não estão aceitando as grandes conquistas, principalmente de homens e de mulheres. Parece que recuar ao tempo. Eu estou me sentindo nos anos, viu? Eu estou sentindo no início dos anos 20. Eu acho que a sociedade está retrocedendo de um jeito que... Inclusive, Fernanda Barreto está nos ouvindo, ela disse, Deus nos livre de retroceder. Deus nos livre de retroceder, mas o espelho real que a gente está vendo, e o Congresso que temos hoje, com raríssimas exceções, é isso aí. Agora, eu acredito também na mudança. Ó. Eu, na qualidade de marxista, de socialista que defendo, eu acredito na mudança, eu acredito na transformação. A nova juventude, a nova classe operária, os educadores, as educadoras, os cientistas, eles vão ter que questionar esse modelo de sociedade que eles estão querendo empurrar de goela dentro, porque tem que passar pelo Congresso. Aí eles dizem, nós temos a maioria no Congresso. Nós elegemos uma bancada para fazer isso. Mas o povo, ele não pode admitir, aceitar pacificamente isso que está. E hoje eu quero lhe dizer, viu, Bruno, que o Nordeste, nesse aspecto, viu, as cidades que eu tenho ido ultimamente, aqui na Paraíba, que história é essa que a Paraíba votou em Bolsonaro? Votou não. 3 cidades apenas deram uma maioria eleitoral a ele. Campina Grande, pelas razões de poder, de estrutura econômica, religiosa, de segurança política que a cidade é. Aí a gente quiser debater isso, a gente vai debater. João Pessoa, nessa mesma estrutura de Campina Grande, sabe? Uma camada, setores hegemônicos se estruturando numa linha conservadora que nunca vi na minha história de vida. E Cabedelo, por uma transição que está lá, uma coisa muito tumultuada que está passando, Cabedelo, Bahia, essa cidade. Agora, eu tenho orgulho, viu, de dizer, se for olhar, 97% das cidades da Paraíba disseram não a esse modelo. Eu estive recentemente na cidade de Barra de Santa Rosa e meus alunos comemorando, viu, me agradecendo até. Eu fiquei muito emocionado, Bosco. Professor, valeu a pena aquilo que o senhor trabalhou conosco em Sociologia da Educação, porque nessas eleições a gente viu tudo aquilo na prática. E nós resistimos. Barra de Santa Rosa disse não ao modelo Bolsonaro. Aí eu quero, assim, com muita gratidão a meus alunos de Barra de Santa Rosa e de Buqueirão, de Cabaceiras, Barra de Santana, de Oliveiros, de Cubati, de Soledade, do Junco, de Aroeiras, de Umbuzeiro, de Santa Cecília, de Riachão, de Caldas Brandão, sabe?
E tantas outras cidades, Belém, São Paulo, outras, Catolé do Rocha, Guarabira. Ora, nós derrotamos, esses municípios derrotaram esse modelo. Na verdade, o Nordeste do Brasil derrotou esse modelo. Professor, eu gostaria de estar mandando um alô aqui, Caio César, né, que está ouvindo. Eu acho que Vânia Rangel deve ser mais uma das irmãs Rangel, né? É esposa de um primo, Eu costumo dizer aqui que tem um Rangel para cada dia do ano, porque todo dia tem um Rangel diferente aqui no ar. Ah, tá. Fernando Barreto, né, que já mandamos, e nosso amigo Bosco que está aqui com a gente. Mas, professor... Foi João Pessoa, vai Rangel, tem um Rangel, Se for assim, eu acho que a família do Rangel é grande, viu? Porque é grande. Todo dia ele diz, meu irmão Rangel, eu nunca vi um pra ter irmão desse jeito. A família é grande, viu? Mas, professor, dentro desse viés aí, como o senhor tem avaliado, vamos aqui para o EPB, a gente já está pertinho do final, como o senhor vem avaliando a relação do governo com a UEPB? Que é o seu celeiro cultural. E outra coisa também, como o senhor vê também, eu não vou nem dizer atrocidade, porque não acho que é pouco, da extinção do Ministério da Cultura também. Essa questão do Ministério da Cultura, com relação ao nacional, depois a gente fala do EPB, mas como o senhor vê essa extinção desse ministério? A extinção do Ministério da Cultura e a forma que querem ver a educação no Brasil, a ciência, a tecnologia, meio ambiente e as questões éticas, raciais, principalmente na questão indígena, não ia ser diferente como eles iam querer cuidar da cultura. A extinção do Ministério representa, tudo isso que o Brasil começou a assistir em tela real. Entendam. Não é uma novela que a gente está assistindo da Globo, da SBT, não. É uma novela do Congresso do novo presidente, que isso é verdade. Não é uma coisa fictícia, não. Não é conto de carochinha, não é conto da vovozinha, não. Isso aí é verdadeiro. A extinção do Ministério da Cultura revela um retrocesso no Brasil em âmbito mundial. Muitos países questionando o país com um celeiro cultural de tanta produção, tanta coisa feita, tanta coisa produzida ao longo desses 500 anos de resistência, principalmente nesse campo da cultura. Aí de repente chega, um rei aí qualquer e diz que não é para ter mais Ministério da Cultura porque tem que economizar dinheiro. É interessante. As estruturas macroeconômicas e políticas, elas se mantêm, elas se ampliaram. Eles fizeram de tudo para dar suporte político para elas, inclusive entre eles, dividindo o poder entre eles. O toma lá da cá que não ia existir, na prática a gente está vendo o que é. Então, para a gente, eu recebi essa notícia, viu, com muita tristeza, e nós da Pró-Reitoria de Cultura, professores da Procult, todos os projetos, todos os núcleos, inclusive é a concepção também do nosso reitor, do nosso vice-reitor, dos que fazem a administração central, de ver isso como uma coisa séria, triste, grave. A história está registrando esses aspectos, que mais cedo ou mais tarde, com certeza, a resistência vai dizer que não admite. Então, para a gente, viu, a cultura está de luto. Eu acredito que no nosso bloco, que vai sair o cinquentinha, dia 28 de fevereiro, concentrando ali na rua Getúlio Vargas, nós vamos ter a obrigação de sair com o estandarte, viu, de luto. Mas também vamos sair com o estandarte da paz, vamos sair com o estandarte também da esperança, em homenagem a Paulo Freire. Eu acredito que nós temos que mostrar nossa indignação ao que está acontecendo. A cultura do Brasil não vão conseguir enterrar, porque é patrimônio do seu povo. Talvez enterre a burocracia dela. Agora, o despertar dela, de todas as regiões brasileiras, não vão conseguir jamais apagar nossos traços, viu, afrodescendentes,
nossos traços indígenas, nossos traços que se somam a dezenas e dezenas de culturas que vieram para cá se somar conosco. Então, eu lamento, viu? É com indignação que nós da Pró-Reitoria de Cultura recebemos e estamos acompanhando esse período, né, da extinção do Ministério da Cultura. Sobre a UEPB, a UEPB é o seguinte: existem equívocos e mais equívocos nas pessoas que dirigem o nosso Estado. Primeiro, é preciso conhecer o que é a universidade. No Brasil, quem mais avançou na oferta do ensino público e gratuito foram as universidades estaduais. Se for comparar a quantidade de vagas oferecidas entre as estaduais e entre as federais até o período do governo Lula, né? Até o período do governo Lula, a gente vai ver que as estaduais elas quadruplicaram, elas deram uma contribuição, foram milhares e milhares de vagas oferecidas, né? E nos grandes centros isso foi reconhecido. É tanto que o modelo de gestão de estaduais, tanto no Nordeste como no Sul do Brasil, os novos estados que foram sendo criados no Centro-Oeste e do Sul do Brasil, eles foram também implementando a estrutura das universidades estaduais, como fortalecimento da formação, fortalecimento do ensino, fortalecimento da pesquisa e fortalecimento da extensão. Foram esses parâmetros para garantir o apoio ao desenvolvimento do Estado. O que está acontecendo atual é um equívoco, que inclusive eu vejo isso como um equívoco neoliberal. Qualquer proposta que venha reestruturar a máquina pública, a máquina do Estado, a educação, a saúde, a segurança, a cultura e o lazer deviam passar por outros critérios. E não você comparar a forma que atua a educação, no caso da universidade, com outros órgãos do Estado. É muito diferente. Ah, não, mas o dinheiro é o mesmo. Não, o dinheiro não é o mesmo, não. A estrutura é diferente. Você que forma, você que produz conhecimento, você que produz ciência, você que produz tecnologia, é diferente. É importante que isso seja concebido. A outra coisa é, se a universidade tem direito àquilo que ela conquistou, que é a questão da autonomia financeira, então isso aí tem que ser um elo, Bosco, permanente entre novo gestor, e aí ninguém vai negar a questão da crise mundial, da crise do Brasil, da crise do Nordeste, da crise, inclusive, maior do que todas as regiões, a crise do Nordeste. Porque a crise hídrica nos impõe determinados padrões de comportamento que é diferente para quem tem esse recurso em abundância. E o Nordeste enfrentou isso com muito problema. Então, a universidade em nenhum momento ela diz que não quer ter, que ela não tem a compreensão plena dessa situação que vive a nação, que vive o Estado, que vive a região. Não. O que a universidade diz é aquilo que a gente puder oferecer, aquilo que nos diz direito, aquilo que possa possibilitar a gente ampliar esse fosso de dificuldades que o Estado passa a ter, a universidade é para ser chamada para ser a timoneira número 1 desse problema. E não você ser colocado no escanteio, né? Isso é como aqueles técnicos de time que sabe que aquele atleta que está ali no banco, ele poderia contribuir muito com aquela partida do que está acontecendo, mas por biquinho, às vezes, por não compreensão tática, técnica, aí eu não boto o Bosco no jogo, eu vou manter Bruno do jeito que está ali. Mesmo aí a torcida pedindo, ei, bota ele, bota. É assim, a UEPB, por minuto, por segundo, por dia, prova ao povo paraibano do que ela é capaz de produzir e de fazer. Eu tenho orgulho na parte da cultura, se eu for relacionar aqui
o que nós conquistamos em 2018, no ano de grande crise, nós chegamos assim às escolas, às comunidades, aos quilombos, às reservas, a formação de mais de 1.000 jovens no campo das atividades culturais. Nós temos esse legado. Agora, é preciso que o canal de diálogo com o novo gestor, com o novo governador, ele seja construído em 2 aspectos. O primeiro aspecto, Bruno, que eu vejo é mostrando, assim, é fazer o diagnóstico do que nós produzimos. Olha, a UEPB é isso. Segundo, o que a gente deixou de produzir pelos problemas financeiros. Isso aqui. E terceiro, quais as ações que essa universidade pode fortalecer nas políticas básicas onde o povo mais precisa. A gente não pode ceifar o povo do direito à informação, à vida principalmente. A UEPB tem as maiores experiências em educação, inclusive na formação, na qualificação. Nós temos na saúde, hoje, se olhar direitinho, o que a UEPB produz de extensão comunitária, daquilo que ela estuda, de que ela aprende, do que ela pesquisa na saúde, nós somos referência no Brasil. Inclusive, foi aprovado agora um projeto do deputado e agora senador veneziano Vital do Rei, onde vai fortalecer, né, um apoio na base dos projetos de saúde da Universidade da UEPB. Uma verba busca aí, acredito, de quase R$1 milhão que vai ser investido nisso, para o povo. E outro aspecto é na questão da tecnologia, em todas as dimensões da tecnologia, que mexe desde a questão da acessibilidade do povo mais humilde a essas novas formas tecnológicas. Que história é essa? Que tecnologia é para quem tem dinheiro? Tecnologia é bancada pelo povo, então o povo tem que ter esse domínio. Isso aí é uma concepção. A outra coisa é tecnologia a serviço da vida, da qualidade de vida. Questão da água. A UEPB é referência nisso, está dando aí sua contribuição. A UEPB na segurança está dando sua contribuição. Na área jurídica está dando sua contribuição. Na área psicológica está dando a sua contribuição. E nas ciências aplicadas. Bom, Bruno, eu acredito, olha que eu vou colocar aqui. Eu acredito que a nova realidade que está posta exige que a UEPB ela duplique essas ações para o povo. Mas ela só pode duplicar essas ações para o povo se ela tiver ao lado do novo governo, em todas as suas pastas de secretário, para que a gente gire esse estado, viu, em todas as cidades, mostrando como é importante ter uma universidade estadual pública. Eu tenho certeza que Alessio na educação, que João à frente do governo e os seus outros secretários e assessores irão construir, viu, uma grande caravana nessa Paraíba. Chegou ao UEPB. Chegou ao UEPB, sabe para quê? Para mostrar o quanto esse estado pode desenvolver mais ainda do que está. E aí tem meus elogios, viu, a realidade da Paraíba frente ao que acontece nos outros estados, das outras regiões. E o segredo foi, sabe o quê? Ir para o junto do povão. Descentralizou vícios, padrões e estruturas arraigadas só para os grandes centros e teve que levar para as pequenas cidades. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu. E João tem que saber que a UEPB trabalha com isso. Nós temos um consórcio hoje da UEPB com os municípios carentes dessa região da Borborema, que se olhar direitinho já chega a quase, na sua dimensão, a quase 60 municípios. A gente pode chegar a todos os municípios, João Bosco. Agora, para isso, a UEPB vai precisar dos seus recursos.
E os seus recursos alocados de que forma? Talvez não seja só dentro daquele ente jurídico, o dinheiro tem que vir para aqui, é meu, não é isso não. A gente vai mostrar que aquilo que entrar de recurso na UEPB, nós vamos melhorar ainda mais do que a gente já produz os nossos índices, viu, de educação. São muitos municípios com os índices lá embaixo. A questão da erradicação do analfabetismo, que isso é um pacto, moço, com todas as universidades públicas que tem que fazer isso, para que a Paraíba tenha esse zelo. E é injusto você ver criança morrendo, viu? Mas é isso, professor André. De febre, de sarampo, de um bocado de males, de catapora, de um bocado de coisas que a gente apostava já ter abolido e voltando. Agora, eu vejo que a UEPB pode muito mais. Eu tenho esse crédito. Agora, é preciso que ela esteja sentada, como diz na igreja, viu, na religião. Ela tem que estar sentada à direita do Pai. E o Pai é João e a UEPB é Filho. Então eu vou defender isso o tempo todo. Pois, professor Andrade, a gente quer agradecer aqui a sua presença e abrir esse canal, não só enquanto ativista cultural, membro de um importante da Procultura da UEPB, mas enquanto sociólogo, para abrir esse canal aqui de abertura para questionar algumas medidas, o que vier de atingir o mais convalescido cidadão, ameaçar seja o indígena, ameaçar o Brasil, ameaçar o cidadão, o indígena, o negro, a mulher, o homossexual, o transexual, essas ameaças todas que por acaso surgirem na sociedade. Gostaríamos de abrir esse canal para que estivesse aqui na Rádio Borborema, para poder a gente discutir e para o embate e para o confronto com essas ideias que querem aprisionar as pessoas e principalmente as ideias. E desse combate com ideias. Isso, e a gente quer abrir esse canal, a Rádio Borborema está com aqui o Bom Dia Borborema, querendo fazer esse embate diante dessas questões. Se algumas emissoras, rádios não fazem, a proposta do nosso programa é essa, é ir para o embate com essas forças políticas que querem retroceder, retornar a um Brasil ou a uma sociedade que não se concebe mais de desrespeito e de colocar e de achar que pessoas são melhores do que outras e que determinada figura tem, independente de cargo, possa ser melhor do que outra, que determinada cor prevalece sobre outra. Então, esses estigmas de preconceito que a Rádio Borborema quer abrir espaço e agradecer a participação sua hoje aqui, né? Em outro momento, Marco já sabe o endereço, agora fica mais fácil, é chegar aqui para esses temas serem discutidos, não só com o professor, mas alguns professores da universidade que eu conheço, quero trazer para debater determinados temas aqui, que a gente possa bater de frente com essa sociedade que está aí, com o que querem fazer do nosso país. Queria agradecer de antemão a sua participação. Bosco, eu quero também agradecer, né? O meu reencontro com o Bruno, já estava com saudade dele, ele disse que eu tinha abandonado ele, mas a gratidão que nós temos por muitas conquistas, Bruno, e você ajudou muito, né? E João Bosco, né, como eu já falei, a gente tem uma história muito importante de comunidade e também acadêmica, né? Desde a organização do movimento estudantil, né? Da UBS, eu lembro moço bem pequenininho da UBS, né? Cabia no bolso pra gente. Eu participei da reestruturação do SEC, criei Grêmio inicialmente no Virgínio da Gamimela, aqui nas Malvinas, tentei criar lá e depois fui para o Estadual da Prata, saí criando Grêmios em vários locais, Estadual de Santa Rosa, participando, e depois na comunidade de Santa Rosa participando, da comunidade de bairros, dando uma força lá no 40, e, né, fomos lá para o 40, da horta comunitária lá de Santa Rosa, né, e, assim, participei também do movimento sindical, depois na universidade, né, reestruturando o Centro Estudantal Campinense, que tinha sido fechado na época do regime militar, e aí outras dentro do DCE, dentro da UBS, da UNE, né, com a UJS também. Então, são uma história de luta que não vai se apagar e não jamais pretendo abandonar o que eu acho que é coerente, que é justo se lutar
levantar a bandeira em nossa sociedade. Agradeço aqui o Bom Dia Borborema, agradeço a participação e fica intimado para em outros momentos comparecer aqui, para que possa falar de cultura, tem outros temas, a gente gostaria de discutir aqui a xenofobia, que essa semana foi destaque aí nas redes sociais, né, viralizando um vídeo que após a eleição do Bolsonaro, que 2 indivíduos aí saíram destilando ódio aí contra o nordestino, contra o povo do Pará, e que a gente poderia discutir, inclusive, do ponto de vista sociológico, a origem disso, né, que tem o Brasil, mas vai ter tempo e outros momentos o professor Andrade vai voltar aqui, a gente vai discutir isso, agradecer a sua participação, a todos que estavam nos acompanhando aí, Bosco, e que a gente possa retornar e fazer um debate muito mais amplo e maior, com mais tempo também. Eu tenho uma indicação, um artigo que eu achei muito interessante, né, da professora Eliane Brum, sabe? O homem mediano assume o poder. Eu indicaria esse artigo, eu achei muito interessante que ela faz uma análise, né, de como foi construída essa história do mito e aquilo que não é mito. Vale a pena eu vou mandar para vocês esse, eu tô com ele aqui, né? Tá no Brasil.eopaís.com. Esse texto tá interessante. E dizer que a preocupação que nós temos dentro de todos os pontos que estão aí dessa geração Bolsonaro, tem que se preocupar muito a questão da classe trabalhadora, né? Que aí os assalariados, né, receberam uma tapa na cara pesada. Como é que você bota milhões na conta da justiça e retira, né, dinheiro da classe trabalhadora que ajudaria, viu, para tanta coisa, que R$1 do salário mínimo é muito diferente dos milhões do setor jurídico. A questão das leis trabalhistas, né, que é uma preocupação. A questão indígena, da reserva indígena e também dos quilombolas. A questão do projeto Escola Sem Partido e da questão do meio ambiente chama muita atenção a esses pontos, né? A mentira da história do imposto de renda, da reforma da Previdência, que agora é o toma lá da cá, que vai ser outra troca de favores, né? Se quiser vir a semana que vem discutir isso aí, a gente marca agora aqui. E a questão do programa Mais Médicos, sabe? E outras coisas, quer dizer, é preciso que a gente lute para que respeite conquistas sociais. Então, Bosco, eu quero agradecer, estou à disposição, com certeza, né, a gente pode vir questionar, trabalhar esses pontos e mostrar também, eu quero mostrar os projetos da Pró-Reitoria de Cultura, né? A nossa previsão para esse ano de 2019, o grande ano de Jacques do Pandeiro, viu? Esse ano é o ano do centenário de Jacques do Pandeiro. Nós temos muitas ideias, muitas propostas e já convidando todos para o Bloco Cinquentinha agora, dia 28. Estaremos lá. Eu agradeço a todos e até segunda-feira. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho, logo mais às 3 da tarde, tem o programa de Edgar Fernandes, o É Notícia. E na sequência volta Bosco Rangel com a música de Campina. Com certeza. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira.
inflamação dos brônquios sem causa aparente está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha um ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises.